Olá, galera, tudo bem, queridos? Vamos lá? Nosso encontro cultural? Vamos falar agora de renascimento cultural. Dá uma olhada no quadro que eu deixei pronto aqui, ó. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Século V ao século XV. Renascimento vem de renascer na Grécia e na Roma Antiga. São os filósofos, os pensadores da Idade Moderna, aqui do século XV, eles é que vão dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, a Idade da Peste, a Idade que o homem não tomou banho. E por que os filósofos falam isso? Porque esses filósofos são financiados pela burguesia comercial. Eles querem mostrar que a burguesia comercial tem uma nova visão de mundo, diferente da visão do mundo medieval. E esse filósofo que vai falar sobre arte, sobre cultura e sobre ciência, ele é financiado por quem? Por um burguês. E como é que a gente chama um burguês que financia a arte, a ciência e o conhecimento? Mecenas. Mecenas é o nome desse burguês que financia a arte e o conhecimento científico. E por que mecenas? Renascer na Grécia e na Roma Antiga. O imperador romano chamado Mecenato, que financiou muito em arte, né? E numa revolução cultural dentro da Roma Antiga. Vamos dar uma olhada aqui nas lâminas, o que nós temos. O que eu preparei para vocês? Um quadro comparativo do que era a Idade Média e do que é a Idade Moderna. Na Idade Média nós tínhamos o feudalismo. O que é isso? A política econômica da Idade Média. As pessoas viviam num feudo, produzindo uma agricultura de subsistência para comer e pagar tributos para o senhor feudal e para a Igreja Católica. A partir da Idade Moderna nós temos a Renascença, o renascimento do centro urbano, o renascimento do comércio, a formação do centro urbano, tá? Então, Idade Média é um plano rural. Idade Moderna, um plano urbano. Na Idade Média nós tínhamos o teocentrismo. O que é isso? Deus era o centro de tudo. Toda a explicação estava em Deus. Deus mata, Deus cura, Deus sara, Deus salva. Era Deus, 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 Deus. A partir da Idade Moderna nós temos o quê? O antropocentrismo. O homem passa a ser o centro de tudo. A explicação está no homem. Shakespeare dizia que bela obra de arte é o homem tudo fez, o homem tudo criou, o homem tudo pode. Quer ver uma discussão desse período? Na Idade Média diziam que Deus criou o homem. Na Idade Moderna vai se dizer o quê? O homem criou Deus. Tu acredita no quê? O homem criou Deus ou Deus criou o homem? Hein? Então, olha aqui, ó, essa é a discussão do período, certo? Na Idade Média nós temos o coletivismo. O que é isso? Como as famílias, as pessoas viviam num feudo, trabalhavam em grupo, então era uma sociedade coletivista, preocupada com o coletivo. Aqui tu vai ter o quê? Comércio e individualismo, principalmente na arte. Na arte medieval se pintava madonas e santas para a igreja. O artista nem assinava a obra. Agora tu vai ter o quê? Dentro de um individualismo, o artista assinando a sua obra, o escritor assinando o seu livro. É minha. Cuidado com isso aqui, tá? Nossa sociedade ela é extremamente individualista. Tem que ter cuidado. Não tá legal do jeito que tá aí, né? Porque uma sociedade individualista é uma sociedade fadada ao suicídio. Nada me resta a não ser eliminar o meu concorrente. Tem que ter cuidado, tá? Olha aqui, ó, na Idade Média nós tínhamos o quê? A fé era tudo, a fé salva, a fé cura, a fé move montanha. A partir da Idade Moderna, o que vale é a razão. Na Idade Média havia uma espiritualidade muito grande, porque todos eram obrigados a ir no seu feudo na missa no domingo. Então era muito trabalhado a espiritualidade. A partir da Idade Moderna, tu vai ter o quê? Uma valorização do humano, desse homem, do ser humano. Na Idade Média havia um fatalismo. O que é isso? Todo mundo queria morrer. Por quê? Porque a Europa medieval era uma nojeira, era esgoto a céu aberto, era peste, era doença, era fome, certo? Os caras não tinham noções de higiene, de sobrevivência. E o que a igreja pregava na Idade Média? Quem morria numa cruzada, numa guerra santa, ia direto para o paraíso, com céu, com mesas fartas, com comida, com virgens lindas te esperando. Então ninguém queria morrer. Hoje nós temos o quê? Apego à vida. Tu quer morrer, magrão? Alguém quer morrer? Claro que não, porque nós temos apego à vida, porque nós temos a razão, o conhecimento científico. Então, um quadro comparativo da mentalidade medieval e da mentalidade da Idade Moderna. Tá claro? Vamos passar aí. Causas do Renascimento. Invenção da imprensa, né? Os tipos móveis do Gutenberg. Um alemão cria o quê? Ele pega a ideia da China. Tipos móveis, né? Com a letra ali em relevo, coloca
essas letrinhas em forma, tu forma uma palavra, passa a tinta, o papel e imprensa. Então a invenção da imprensa vai fazer o quê? Vai fazer com que o conhecimento, as ideias, a filosofia circule mais rápido. Tá certo que 80% da população na Europa não sabia ler e escrever, mas aí tem o carinha que vai subir no caixote no meio da praça e vai ler os autos do rei, a determinação para o povo, tá? Êxodo de intelectuais bizantinos para a Itália. Ou seja, os caras estão em Bizâncio, tu tem os turcos otomanos dominando e esses intelectuais vêm do Oriente para o Ocidente, trazendo muito conhecimento científico que até então a Igreja Católica não deixava desenvolver dentro da Europa medieval. E desenvolvimento da burguesia e do comércio. Não te esquece que é essa burguesia comercial que é o mecenas, que vai financiar esse conhecimento artístico e literário. Tranquilo? Outra, descobrimentos marítimos. Eles navegavam na Idade Média só no mar Mediterrâneo. Agora Portugal saiu para as grandes navegações, a Espanha sai, logo sai a Inglaterra, a França, a Holanda aí. Então os descobrimentos marítimos vão ampliar o horizonte do homem. Desenvolvimento das ideias científicas, né? Ou seja, fora daquele controle da igreja. E principalmente o desenvolvimento de escolas fora do controle da igreja. Aqui que vai surgir com força a minha profissão, ou seja, professores leigos e não padres e freiras. Aqui a burguesia dizia, não quero o meu filho numa escola confessional, não quero o meu filho com o conhecimento de padre e de igreja. E aí isso vai fazer com que se desenvolva, ou seja, um conhecimento científico não arregado só à questão ideológica, de leitura de Bíblia e tudo mais, tranquilo? Então, causas desse renascimento. Renascimento artístico. Na Itália nós temos Leonardo da Vinci, né? Aliás, os 4 expoentes do renascimento artístico na Itália. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael. Lembrou de qual personagens? Tartarugas Ninjas, certo? Não vai botar isso na prova, né, Magrão? Te liga, tá? É só para te assimilar. E aqui nós temos o quê? Aqui o quadro da Mona Lisa. O meu professor de curso de extensão da arte na PUC me ensinou o quê? Que a Mona Lisa é o autorretrato do lado feminino de Da Vinci. O nome dela era Gioconda, ela era casada com um comerciante, um burguês amigo de Da Vinci. E ela posa para essa tela. E Da Vinci está levando muito tempo para produzir essa tela. Olha o sorriso enigmático de Gioconda. O que é isso? Estamos vindo da Idade Média, ela tinha os dentes podres, por isso que ela faz, né? Aquele sorrisinho ali, envergonhada, tá? E o que essa tela representa? Isso é o antropocentrismo. É o homem, a figura do homem no centro da tela. Matemática moderna, galera. Teu professor ensina matemática moderna no colégio, mas não é moderna de hoje, é moderna do século XV. A matemática é uma ciência que estacionou na história. Graças a Deus, né, Magrão? Imagina, já dá um nó na cabeça do cara, né? Então aqui a tela está dividida matematicamente e a figura humana é o centro, tá legal? A grande obra dele aqui, que é a Santa Ceia. Isso é um afresco, né? O que é um afresco? É uma pintura feita ainda no cimento úmido, não sai nunca mais. E ele faz no refeitório de um convento. Galera, olha o que ele faz. Nós temos várias Santas Ceias de vários artistas. A de Da Vinci é que fica mais famosa. Ele divide a tela matematicamente. Cristo está no centro, 6 apóstolos de um lado e 6 apóstolos do outro. Pela primeira vez na história da arte, tu tem o quê? A ideia de fundo, tá vendo? A perspectiva. Isso é matemática moderna. Ele está dividindo a tela matematicamente. E a gente sabe o quê? Ele contratou um mendigo, Leonardo da Vinci contrata um mendigo para sentar e fazer Jesus Cristo. Aliás, querido, a ideia que nós temos de Jesus Cristo é de Leonardo da Vinci. Cabelo loiro, liso, nariz fininho, olho claro. Isso é um Cristo europeu. Esta é a ideia dele. Com certeza, Jesus Cristo, vivendo no ano 1, na Judéia não tinha essa aparência. Devia ter o rosto mais arredondado, o nariz mais chato, a pele morena, um cabelo mais crespo, tá? Então esse é um Cristo renascentista aí. Então, 2 grandes obras de Da Vinci. Um gênio, né? Ele era escritor, ele foi inventor, poeta e tal, né? Maravilhoso Leonardo da Vinci, tá? Michelangelo, dentro do Renascimento, criador da Capela Sistina do Vaticano e da Basílica de São Pedro, certo? Então, olha aqui, ó, Michelangelo vai levar 4 anos pintando a criação do homem. E ele pinta, galera, né? Um afresco no cimento ainda úmido, ele pinta Deus e pinta o Adão peladão, com as vergonhas de fora.
O Papa, quando viu isso aqui, enlouqueceu. Me tapa essas vergonhas. Olha o trabalho dele, Michelangelo teve que quebrar o cimento, passar outro cimento e aí pintar a túnica, porque não podia mostrar as vergonhas aí, né? Outra obra de Michelangelo, Pietà, do latim piedade, o momento em que Cristo é tirado da cruz morto. Olha que maravilha essa obra. Onde é que está a Pietà? No Louvre? Não, no Vaticano. A Igreja Católica diz que ela doou o mármore, então é dela, certo? E aí a Basílica lá da Capela Sistina, né? A maior cúpula de Igreja Católica do mundo. Sabe onde é que está a segunda? Catedral Metropolitana em Porto Alegre. Né? Então olha aqui, ó, Rafael Sanzio, outra tartaruga ninja, pintor de Madonas e da Escola de Atenas. O que são Madonas? São santas. Queridos, na Idade Média, essas santas eram pintadas numa nuvenzinha no céu, cheia de anjinhos. O que ele faz? Isso é antropocentrismo. Traz essa santa, ou seja, essa Madonna, para a terra, com um menino ali, Jesus no braço. Tá vendo? Ó? Ele transforma ela o quê? Não numa santa, numa divindade, mas uma mulher ali, ó. Tá vendo? Isso é antropocentrismo, a figura central. E aqui a Escola de Atenas, né, que retrata. Tá vendo o Renascimento? Renascer na Grécia e na Roma Antiga. Então, todo o conhecimento desses sábios e filósofos gregos vem à tona aí nesse período renascentista. Mais um da Itália, Donatello, é o primeiro a esculpir no corpos nus, perfeitos, né? E uma estátua equestre. Olha que lindo, galera. Olha a estátua dele, né? Corpos nus perfeitos, tá vendo ali, ó? O pintinho ali, claro, adormecido, né? Em cima do saco escrotal. Ele não vai fazer um pênis ereto também, porque senão fica um cabide, né? Mas aí a ideia, ou seja, como Deus nos fez, tá vendo? Corpos nus perfeitos. Velázquez na Espanha, pintor fantástico. As Feandeiras, as Meninas, os Bêbados. Essas obras dele estiveram pelo Brasil, há coisa de 2 anos atrás. Então aí está a pintura. Olha uma coisa do Renascimento, ó. Velázquez se autorretrata. Ele se pinta, ou seja, tá vendo o individualismo? Eu apareço na minha tela, né? Com as meninas aí, tá vendo? Bruxel, pintor dos costumes e crenças camponesas, Países Baixos, lembra? Holanda e Bélgica, né? E outra, Holanda é calvinista, né? Protestante, tá? Então aí ele é um pintor dos costumes e dos sonhos, delírios medievais, né? Aqui ele mostra, olha que linda a tela, né? Mostrando uma feira medieval. Bosch, pintor dos sonhos e delírios, é como a gente tá falando, ó. Também dos Países Baixos. Olha que loucura, ó. Ele pinta o quê? Isso é uma realidade da Idade Média, o retrato. Olha a luz, galera, ó, a questão da luz. Isso vem de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dizia, se queres sombra, joga a luz em cima. E isso é uma coisa que tu não tinha na arte medieval, a partir do Renascimento que nós vamos ter. Rembrandt, ainda nos Países Baixos, o Bom Samaritano e a lição de anatomia. Olha aqui, ó, jamais tu ia ter isso na Idade Média. A igreja dizia que isso era profanar um túmulo. Da Vinci adorava. Os caras diziam para Da Vinci, onde foi enterrado um defunto fresquinho. De madrugada, Da Vinci ia com os caras, tirava esse corpo e levava para casa. E aí Da Vinci desenhava a corrente sanguínea, os órgãos vitais, tá vendo? Então aqui, lição de anatomia, Rembrandt vai trazendo essa questão da ciência. No Renascimento literário, nós temos Torquato Tasso na Itália, Jerusalém libertada. Galera, isso aqui é uma sátira das cruzadas medievais. Ou seja, aí, né? Ou seja, então vem uma trovadoria, ainda um resgate da literatura medieval. Ludovico Ariosto, escrevendo Orlando Furioso, né? Uma crítica aí ao mundo fantástico e à cavalaria, que é um texto medieval. Na Inglaterra, William Shakespeare. Bom, esse é um dos maiores representantes do Renascimento cultural, certo? Vejam bem, todas as obras de Shakespeare retratam o quê? Os sentimentos dos deuses gregos. Amor, ódio, vingança, né? A peça mais encenada no mundo até hoje, Romeu e Julieta. Já viu isso? É perfeito, né? Sabe por que é perfeito esse romance? Porque eles não viveram juntos. Vai aguentar o pé de uma terrível em casa, né? Por isso que é o amor perfeito, tá? Macbeth, Hamlet, olha aqui a vingança, né? O príncipe dinamarquês, onde o tio mata o pai e casa com a rainha, e o fantasma do pai aparece toda noite. Tu tem que vingar o teu pai, vingar. Lembra aquela cena com a caveira na mão? To be or not to be, that's a question, né? E o Rei Lear, já viu o Rei Leão? Uma adaptação de Shakespeare aí para Rei Lear. E o Mercador de Veneza, certo? Então, amor, ódio, vingança. Shakespeare vai retratar em suas obras os nossos sentimentos aí mundanos. Thomas More, a Utopia, fantástico.
Cara, o dia que tu lê a Utopia, tu vai querer viver nessa ilha. E Thomas More foi decapitado por uma frase desse livro. Olha o que ele escreve. Idade Moderna, formação do sistema capitalista. Ele escreve o seguinte, a frase que leva ele à morte. Se existe poucos ricos e muitos pobres, é porque os ricos enriqueceram em cima dos pobres. Pá! Vai ser decapitado com o machado. Falou demais, né? Thomas More, fantástico livro. Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Essa é considerada a maior obra literária de todos os tempos. Onde Dom Quixote é o quê? Um nobre que vai lutar contra os moinhos de vento. E os moinhos de vento é o quê? O moderno, a máquina, o novo. E o romântico não gosta do novo, certo? Então, Dom Quixote de la Mancha, fantástico. Luiz Vaz de Camões, Os Lusíadas aí, né? Onde ele vai retratar as grandes navegações do período da Idade Moderna. A viagem de Vasco da Gama às Índias Orientais. Gil Vicente é o grande cara do teatro português. A Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. Galileu Galilei, Renascimento. Esse foi torturado. Esse foi torturado pela igreja e quase jogado na fogueira. Ele só não morreu na fogueira, galera, porque ele renuncia. Ele vai dizer para os padres quando estava preso: vocês têm razão, eu estou louco, possuído pelo diabo e me perdoa. E aí ele consegue sobreviver, né? Nicolau Copérnico defendeu a teoria do sistema heliocêntrico. Detalhe, galera, Copérnico só defende essa teoria quando ele está no leito de morte, quando ele está para morrer. Por quê? Porque a igreja defendia o quê? O geocentrismo. A igreja dizia que a Terra era o centro do universo. E ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o Sol, hélio, Sol em grego, que o Sol é o centro do universo e a Terra gira em volta. Eu considero essa discussão uma bobagem. Já chego lá, né? Jonas Kepler formulou as leis do movimento dos planetas. Segue a ideia aí dos outros, tá? Isaac Newton desenvolveu leis sobre a gravitação e a difusão da luz. Esse é o cara que está embaixo de uma árvore lendo o livro e a maçã cai na cabeça, né? E aí ele vai viajar sobre a gravitação. Giordano Bruno, esse é fantástico. Um padre que morreu na fogueira e morreu queimado vivo. Porque ele defende o quê? Ele é precursor do materialismo. Ele vai dizer que tudo isso aí não foi criado por Deus, não, e sim pelo homem. E ele defende a liberdade de ideias. E olha aqui, ó, tu sabe o que ele me ensinou? Que bobagem ficar discutindo o centro do universo. O universo é infinito. E se é infinito, não tem centro. E antes de morrer, Giordano Bruno disse: ingenuidade é minha acreditar que através dos meus superiores eu mudarei o sistema. Nossos superiores querem ser superiores sempre. E por que ele fala isso? Porque todo o seu descobrimento, toda a sua ciência, ele vai e divulga para o alto clero. E aí ele acaba na fogueira. Então, uma palhinha rapidinha do renascimento cultural. Desculpe as bobagens. E até a próxima. Um beijo do prof.